Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bem, terceiro ano? Saudade de vocês, como é que vocês estão? Tudo bem? Estão todos em casa, obedecendo tudo certinho, sem furar a quarentena, hein? Pelo amor de Deus. Meus amores, é o seguinte, aula passada nós vimos a aula 6, e na semana passada vimos a aula 5 e 6, geometria plana de novo, né? A gente viu sobre triângulos, ok? E na aula de hoje eu vou para a aula 8 e aí eu vou explicar para vocês o porquê de pular a aula 7. Na aula 7 ele traz alguns assuntos que são assuntos isolados e do jeito que a apostila montou eu não gostei muito. Então ela trouxe de forma isolada a questão de congruência de triângulo, sendo que a gente pode trabalhar a congruência em semelhança, que vai ser um dos tópicos da próxima apostila nessa frente. Ela traz um assunto sobre a base média do trapézio, que também é um tópico isolado, sendo que a gente pode trabalhar isso dentro dos quadriláteros, que também virá na próxima apostila, certo? E ela traz um conteúdo sobre a mediana relativa a um triângulo retângulo, sendo que é o que a gente vai trabalhar na aula de hoje, tudo bem? Então, por isso eu resolvi pular o capítulo, a aula 7, melhor dizendo, e vou para a aula 8. E o conteúdo da aula 7 vai ser distribuído, como eu acabei de explicar para vocês, nos outros que a gente vai ver ainda, que vai ter a oportunidade de fazer, tudo bem? Então, se você chegar e tentar fazer alguns exercícios da aula 7, provável que tenha a mesma dificuldade. Então, eu aconselho vocês até pular mesmo a aula 7, vamos para a aula 8, e aí depois que eu fizer esses esqueminhas com vocês, a gente pode voltar nos exercícios da aula 7 e tentar fazer mais pra frente. Tá claro isso? Tranquilo? Então, na aula de hoje, o que a gente vai aprender, Bisteca? Nós vamos ver quais são os 4 pontos notáveis do triângulo. Esses pontos notáveis, eles aparecem no triângulo quando eles são pontos de interseção de segmentos que tem dentro do triângulo, que são elementos que a gente chama de elementos secundários. Porque na aula passada a gente viu os elementos principais, que são vértices, ângulos internos, ângulos externos e o lado, e esses elementos são os elementos secundários: altura, mediana, mediatriz, bissetriz. E aí a gente vai ver na aula de hoje. Tudo bem? Então vamos lá, segurem aí, apertem os cintos e vamos lá, bora para essa aula. O primeiro ponto a gente chama de baricentro. O baricentro, ele é um ponto de encontro das medianas e o centro de gravidade no triângulo. É através dele que a gente consegue equilibrar o triângulo, por exemplo. Tá? O que é uma mediana? Se caso você não lembrar, eu coloquei a definição aqui para vocês. A mediana ela é um segmento que ela vem do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Então, você tem aqui no triângulo 3 medianas. Uma que vai do vértice A até o lado oposto a ele, que é o ponto P, por exemplo. Outra que sai do B e vai até o ponto N, que é o ponto médio do lado oposto a ele. E outra que sai do C e vai até o ponto médio M, lado oposto a ele. Certo? Então, vértice até ponto médio. Vértice até ponto médio. Quando você liga o vértice ao ponto médio, esse segmento é chamado de mediana. E esse ponto de interseção entre as três, a gente chama de ponto G, que é o baricentro. A gente usa o G exatamente porque ele é o centro de gravidade. Tá ok? E tem uma propriedade bem legal no baricentro. Esse ponto G divide a nossa mediana em 2 segmentos. E essa divisão ela é proporcional a 2:1. Ela está na razão de 2:1. Significa que um segmento é o dobro do outro. Então, olha para mim que eu coloquei um como exemplo, mas esse exemplo pode ser estabelecido para as outras. Então, em relação a essa mediana, que é a mediana AP, o ponto G a dividiu no segmento AG e no segmento GP. Significa que esse segmento GP
é a metade do segmento AG. O AG é 2 vezes o GP, certo? Você vai ter isso nas outras também. CG é o dobro de GM e BG é o dobro de GM. Sempre o segmento que é do vértice até chegar ao baricentro, ele é o dobro do segmento do baricentro até o ponto médio, tá? Então eu coloquei aqui para você as 3 relações das 3 medianas desse exemplo aqui, ok? Além disso, tem uma outra maneira da gente enxergar essa razão, que é a seguinte, galera. A minha mediana inteira AP, ela é equivalente a 3x. Porque se você somar o 2x do AG com o GP, que é x, eu vou ter a minha mediana inteira com 3x. Então significa que esse pedaço correspondente ao AG, ele é um pedaço que equivale a 2 partes de 3. Então eu posso dizer que o AG, ele é 2/3 de toda a mediana. E o segmento GP, ele vai ser 1/3 de toda a mediana. Então, é outra maneira de enxergar. Você pode e deve fazer isso. O segmento de baixo é a metade do de cima. Ou você deve pensar assim. Esse segmento de baixo, com relação a tudo, ele é 1/3 de tudo. E o segmento de cima é 2/3 de tudo. Ok? Esse é o baricentro e essa é a sua propriedade. O próximo ponto que eu quero destacar é o incentro. Ele é o encontro das bissetrizes e o centro da circunferência inscrita. Ok? O triângulo tem 3 bissetrizes. O que é uma bissetriz? É aquela reta, aquele segmento que vai dividir o ângulo ao meio. Então aqui, ó, bissetriz SA dividiu o A ao meio, SC dividiu o C e SB dividiu o B. O ponto de interseção entre elas é o ponto I, seu nome é incentro, certinho? E através desse ponto I, você vai fazer aqui, ó, uma circunferência que é a circunferência inscrita. Só toma cuidado, pessoal, que muita gente confunde o que? Esse segmento ISA, ele não é o raio, certo? Ele pode vir a ser o raio, desde que seja perpendicular ao lado. Por quê, galera? Vamos lembrar sempre. Para você determinar o raio nessa circunferência, é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência, correto? Quando você vem do centro aos lados do triângulo, o raio vai ser perpendicular aos lados do triângulo, porque os lados do triângulo, eles são tangentes à circunferência. Por isso que o raio deve formar 90 graus com os lados, porque a gente sabe que na circunferência o raio é perpendicular à reta tangente. Tá claro isso? E perceba isso, ó, uma propriedade do incentro. O I está aqui. A distância do I aos lados é a mesma. Então o I, ele é o único ponto em que a distância dele aos lados é a mesma. A distância do I até o lado AB, AC e BC é a mesma, que é o raio da circunferência. Então qual é a propriedade do incentro? A distância dele em centro aos lados é a mesma. Tá claro isso? Uma observação sobre o incentro e o baricentro. Aqui eu escrevi ortocentro, mas está errado. Perdão, deixa eu consertar aqui com vocês. Baricentro e incentro. Desculpa. Então, uma observação sobre esses dois pontos é o seguinte. Independente de qual seja o triângulo, como a gente viu na aula passada, acutângulo, obtusângulo ou retângulo, o incentro sempre vai ser esse ponto interno o incentro sempre vai ser esse ponto interno ao triângulo. E o baricentro também vai ser um ponto interno ao triângulo, tá bom? Não importa qual seja o triângulo. Tudo bem? Terceiro ponto.
circuncentro. Ele é o encontro das mediatrizes e o centro da circunferência circunscrito. É fácil guardar ele com o centro porque o nome já ajuda. Em circunferência inscrita. Ele é o centro da circunscrita. Tá bom? O que é uma mediatriz? É aquela reta que passa exatamente no ponto médio de cada segmento e ela é perpendicular ao segmento. Então, no caso do triângulo especificamente, são 3 mediatrizes. Uma mediatriz para cada lado. Ela vai ser uma reta que vai passar no ponto médio do triângulo, do lado do triângulo, e vai ser perpendicular a esse lado. No caso do circuncentro, tem 3 posições para ele. Depende do triângulo. Ele é diferente do incentro e do baricentro, que eu acabei de mostrar para vocês, que independente do triângulo, sempre vai ser ponto interno. Então, ó, vamos lá, vamos por partes. Se o meu triângulo for acutângulo, ele vai ser interno. Então, vamos lá, vamos ver as mediatrizes. Ó. O que é uma mediatriz? Aqui está o lado BD, tá bom? Então, esse ponto é o ponto médio, e aí você passa uma reta perpendicular por ele. Então, é a reta perpendicular ao segmento no ponto médio. Então, essa é a mediatriz 1, a mediatriz 2 referente ao lado AD e a mediatriz 3 referente ao lado BA. Então, com relação ao triângulo acutângulo, o ponto de interseção das 3 vai ser interno. Olha lá, ó, vai estar na região interna do triângulo. Se o triângulo for obtusângulo, você vai ver que o ponto vai ser fora, vai ser externo. As 3 mediatrizes estão aqui, ó, referente ao primeiro lado, segundo lado e terceiro lado. Elas passam pelo ponto médio de cada lado e são perpendiculares a cada um deles também. Então, o ponto de interseção vai ser fora. Então, no triângulo acutângulo é interno e no triângulo obtusângulo é externo. E no triângulo retângulo que está o grande charme, que é o seguinte. Vai estar exatamente em cima da hipotenusa. E vai estar exatamente no meio da hipotenusa. Por que no meio da hipotenusa? Porque a mediatriz ela não passa pelo ponto médio. Então, ó, o circuncentro ele vai estar exatamente no ponto onde divide a hipotenusa ao meio. Tá bom? Então, o que eu quero que vocês guardem? Quando um triângulo tiver um de seus lados como o diâmetro, olha lá, ó, quando o triângulo tiver um dos lados como o diâmetro, esse triângulo obrigatoriamente ele é retângulo. Por quê? Aqui, ó, por causa do circuncentro. Porque se o centro da circunferência estiver dentro, ele é acutângulo. Se o centro estiver fora do triângulo, ele é obtusângulo. E se o centro da circunferência estiver em cima do lado maior da hipotenusa, ele é retângulo. Tá claro? E daqui, pessoal, que a apostila vai tirar uma propriedade, que é a propriedade da mediana do triângulo retângulo, que é o seguinte. Aqui eu sei que esse triângulo é retângulo, porque aqui está localizado o circuncentro, esse lado, que é a hipotenusa, ele é o diâmetro da circunferência. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer de relação é isso. Ó. Aqui eu tenho o diâmetro, a minha hipotenusa é igual ao diâmetro. Aí, galera, como é que chama essa reta aqui, ó? Se ela sai desse vértice e vem até o ponto médio, essa reta ela é chamada de mediana. Então, ela é a mediana relativa à hipotenusa. E se você perceber bem, como ela também tem um valor de R, a mediana relativa à hipotenusa é a metade da própria hipotenusa. Então tá aqui a definição, ó. No triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa é metade da própria hipotenusa. Sendo assim, se a minha hipotenusa for 15, essa mediana relativa à hipotenusa vai ser a metade, vai ser 15 sobre 2. Por que eu preciso saber disso, bisteca? Porque se você olhar, a mediana, ela divide o triângulo retângulo em 2 triângulos isósceles.
Porque você vai ter aqui, ó, metade da hipotenusa, que é a mediana aqui, metade da hipotenusa aqui. Então, como são congruentes, esse triângulozinho é isósceles e esse triângulozinho também é isósceles. Então, isso é importante demais. A mediana relativa à hipotenusa é a metade dela. Tá claro isso? Então, tá bom. Último ponto notável, ele é conhecido como ortocentro. O que é o encontro dele? As alturas. Quando você pega as três alturas do triângulo, você determina o ortocentro. Tá claro? A altura, o que é? É o segmento perpendicular ao lado que liga ao vértice ao seu lado, tá bom? Então você vai sair do vértice e vai vir numa reta perpendicular ao lado oposto. Tem que ser vértice e perpendicular ao lado oposto. Então você vai ter isso, ó. Nesse caso aqui, ó, do triângulo acutâneo, você vem através desse vértice formando uma reta perpendicular aqui ao lado oposto. Do outro vértice formando uma reta perpendicular. O desenho que eu peguei na internet só tinha as duas. Vai ter uma terceira reta aqui passando por ele, perpendicular ao lado oposto também. Tá bom? Se o triângulo for obtusângulo, você vai ver que o encontro, que é o ortocentro, vai ser fora. Aqui, ó. Aqui no acutângulo foi interno, no obtusângulo ele é externo. Por quê, galera? Ó, referente a esse lado aqui, como que eu vou calcular a altura referente a esse lado? Eu tenho que sair do vértice e formar 90 graus com esse lado. Não dá para formar 90 graus vindo aqui por dentro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que prolongar esse lado e vir aqui, ó, com uma reta perpendicular ao que a gente chama de reta suporte. Quando a gente pega essa reta aqui prolongada, a gente chama de reta suporte. Então, ela vai ser perpendicular a essa reta suporte desse lado. A mesma coisa para esse vértice aqui, ó. Você prolonga o outro lado e forma uma perpendicular com a reta suporte. Você vai ver que esse vértice era o único que vai ter altura aqui dentro, ó. A altura vai estar aqui dentro. Aí as três vão unir lá fora. E no caso do triângulo retângulo é o mais engraçado. O ortocentro ele vai estar exatamente nesse vértice aqui, ó. No vértice onde o triângulo forma 90 graus. O que eu quero que vocês guardem disso? Que no triângulo retângulo, quando você pega um cateto e o outro, um cateto vai ser a altura do outro. Então esse cateto aqui, ó, ele é a altura do outro. E vice-versa. E aí você só vai ter essa altura aqui, que é a altura relativa à hipotenusa. Aqui vai formar 90 graus. Tudo bem? Então, ó, o que você tem que guardar sobre o ortocentro? No triângulo acutângulo, o ortocentro é interno. No triângulo obtusângulo, o ortocentro é externo. E no triângulo retângulo, o ortocentro faz parte do triângulo, pertence ao triângulo. Ele é o vértice aonde fica o ângulo de 90 graus. Ele é o vértice reto. Tá bom? Esses são os pontos. Sendo assim, nós vamos ver dois casos aonde esses pontos eles são especiais. Que foi o que eu não fiz com vocês na aula passada, quando eu falei sobre triângulo isósceles e triângulo equilátero. Então, tem dois casos que são especiais, que é o triângulo isósceles e depois a gente vai ver o triângulo equilátero. O que eu preciso lembrar? Vamos lá. No triângulo isósceles, por que eles são especiais? Porque quando você traça a altura relativa à base, o que é a base? É aquele lado diferente, vocês lembram disso? Que o triângulo isósceles ele tem dois lados iguais e a base seria o lado diferente deles, ok? Então, quando você traça a altura relativa à base, que é esse lado diferente, ela coincide com a bissetriz, com a mediatriz e com a mediana. Consequentemente, os pontos notáveis vão estar alinhados. Vai acontecer isso, ó. Essa reta verde, que é a altura referente à base, ela coincide com a mediana, com a bissetriz e com a mediatriz. Sendo assim, a base que vale B divide aqui em dois segmentos iguais, B sobre 2 e B sobre 2. E se você
traçar a mediana, a mediatriz, a bissetriz e a altura dos outros dois vértices, você vai perceber que os pontos notáveis vão estar aqui, ó, alinhados. Por exemplo, aqui no desenho ele traçou a altura do outro vértice. Então esse ponto aqui é o ortocentro. Aqui desse vértice ele traçou a sua bissetriz. Então esse ponto aqui é o incentro. Desse vértice aqui, ó, para fazer o desenho bonitinho, ele traçou a mediana. Ela foi até o ponto médio aqui, ó. Então esse ponto aqui é o baricentro. E nesse ponto médio aqui ele traçou uma reta perpendicular. E aí esse ponto de encontro aqui, que é o ponto de encontro das mediatrizes, é o circuncentro. Então, galera, o que você precisa saber? O triângulo isósceles é o único em que a altura, até então, ele é o único em que a altura relativa à base coincide com a mediana, com a mediatriz e com a bissetriz. E a consequência disso é que os pontos notáveis estão alinhados, certo? E sempre nessa ordem que eu mostrei aqui para vocês. Qual é a ordem? Circuncentro, baricentro, incentro e o ortocentro. E tem uma relaçãozinha entre as distâncias deles. Essa distância aqui, ó, que é do circuncentro até o baricentro, é metade da distância do baricentro até o ortocentro. Olha lá, ó, a distância do circuncentro até o baricentro é a metade da distância do baricentro até o ortocentro. Aqui, ó, CG, que é a distância de circuncentro até baricentro, é a distância, a metade de GO, que é a distância de baricentro dividido pelo orto, a distância do baricentro até o ortocentro. Tudo bem? Esse triângulo que eu desenhei para vocês é um triângulo isósceles, sim, mas é um triângulo isósceles acutângulo, porque todos os pontos são internos. Que a gente viu que no obtusângulo a gente tem o circuncentro e o ortocentro fora dele. Então, para esse caso aqui, vale no triângulo isósceles acutângulo. Tudo bem? No triângulo isósceles, que seria obtusângulo, também são alinhados, tá? Só que não vão estar nessa ordem, nem assim, bonitinho, ok? Então é isso que você tem que guardar. No triângulo isósceles, a altura relativa à base, ela é mediana, mediatriz e bissetriz. Sendo assim, os pontos notáveis estão alinhados. Como todo triângulo equilátero é isósceles, essa regra não vale apenas para uma altura, vale para as três alturas. Sendo assim, as três alturas do triângulo equilátero coincidem com a mediana, com a bissetriz e com a mediatriz, e sendo assim, os pontos notáveis do triângulo equilátero, eles não vão estar simplesmente alinhados, eles vão coincidir. Vai ser assim, galera, ó. Porque se esse segmento, que é a altura, ela é mediana, mediatriz e a bissetriz, o encontro das quatro vai estar aqui. Então esse ponto representa o circuncentro, o baricentro, o incentro e o ortocentro. Eles são congruentes, certo? E aí, galera, que vem a grande sacada nossa aqui, é o que a gente usa dessa parte. Por quê? A gente sabe a fórmula da altura do triângulo equilátero. É o seu lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. A gente aprendeu isso em algumas aulas atrás. E aí a gente aprendeu no primeiro slide dessa aula que se esse ponto ele é o baricentro, significa que esse pedacinho aqui de baixo, que corresponde ao raio da circunferência inscrita, ele é 1/3 da altura. E que o raio da circunferência circunscrita, que seria o outro pedaço da altura, ele corresponde a 2/3. Então, em todo triângulo equilátero, o raio da circunferência inscrita, ele é 1/3 da altura, e o raio da circunferência circunscrita, ele é 2/3 da altura.
E esse raio aqui, que é o raio da circunferência inscrita, o Rzinho, a gente chama ele de apótema. O que é o apótema? O apótema, ele só existe em polígono regular. Vou fazer isso com vocês como um parênteses nas próximas aulas. O polígono regular, o apótema, é a distância do centro do polígono ao seu lado. E aí a gente vai ver que no polígono regular, esse ponto é o centro do polígono. Então a distância dele até o lado, que é o Rzinho, que é o raio da circunferência inscrita, ele é o apótema. Então esse é o apótema do triângulo equilátero, 1/3 da altura. Tá claro isso? Tudo bem? O raio grandão é o dobro do Rzinho, por causa do baricentro. Essas duas relações, elas são estabelecidas por causa do baricentro. Se não fosse por ele, a gente não teria essas duas relações. Ok? Eu peguei um exemplo para vocês verem como é que cai. Um exercício de vestibular não tão fácil assim, que é a Unicamp. É um exercício bom, presta bastante atenção. Ele diz assim: 3 canos de forma cilíndrica e de mesmo raio R', dispostos como indica a figura, devem ser colocados dentro de outro cano cilíndrico de raio R', de modo a ficarem presos sem folga. Ou seja, aqui vai vir uma circunferência, um cano maior, e vai cobrir os 3 raios aqui. Vai cobrir os 3 raios? Não somente os raios, os 3 círculos. Para que isso seja possível, devemos ter. Então ele quer que você calcule o R' em função do R'. Então a gente tem isso, tá? Só perdoa aqui pelo desenho, mas tá bonitinho. Até aqui, pelo que a gente tem aqui, tá bonitinho. E aí, o R' vai ser o raio desse cara aqui, ó. Esse cara que vem por fora. Olha lá, ó, deixando sem folga. Quando ele fala sem folga, significa que essa circunferência maior, ela é tangente às 3 circunferências menores. Galera, nesses casos, as circunferências elas estão tangentes. O que significa isso? Elas têm só um ponto em comum. E nesse tipo de exercício, a dica é: pegue os centros da circunferência, como a gente já fez no exercício desse e caiu no meu AS, vocês deram glória a Deus, né? Lembra dele? E vai unir os 3, formando um triângulo equilátero. Vocês lembram disso? Que a gente já trabalhou com isso? Aí, por que eu tenho a certeza que esse triângulo é equilátero? Porque o lado do triângulo equilátero vai ser exatamente a soma dos raios. E você vai ter isso, ó, R'. Então você vai ter um triângulo equilátero que o lado vai ser 2R'. O que ele quer, meus amores, é isso, ó, o R', que é o raio da circunferência maior. Como que a gente vai calcular esse R'? Eu pensei nesse seguinte: do centro da circunferência aqui, maior, até o vértice do triângulo, tem esse segmento que é o X. E desse ponto, que é o centro da circunferência pequenininha, até o final, eu tenho um R'. Então, eu tenho essa expressão. O R' é o X mais o R'. E aí vem. Esse triângulo aqui não é equilátero. O que vai ser esse X? Aonde vai estar o centro da circunferência? Vai estar exatamente nos pontos notáveis. Vai estar exatamente no ponto notável. E aí, como a gente acabou de aprender, por ser um triângulo equilátero, esse valor aqui, que é o X, ele é 2/3 da altura. Porque aqui embaixo eu vou ter o apótema e aqui o restante é 2/3 da altura. Olha lá, ó. Por ser um triângulo equilátero de lado 2R, esse valor que é o X, ele vai ser 2/3 da altura. Então vai colocar aqui, ó, 2/3 vezes a altura, que é L raiz de 3 sobre 2. Vamos cortar o 2 com 2 aqui. Então a gente vai ter L raiz de 3 sobre 3. Só que o L é igual a 2R. Então vai ter 2R raiz de 3 sobre 3. Agora que eu descobri o valor do X, eu volto aqui. Então o R' vai ser 2R raiz de 3 sobre 3 mais R'. Coloco o R' em evidência. Eu vou ter 2 raiz de 3 sobre 3 mais 1. Fazendo ali o MMC dentro do parênteses, eu vou ter essa expressão 2 raiz de 3 mais 3 dividido por 3. Aí a alternativa correta é a letra A de amor. Vocês entenderam a ideia aqui? Então é isso. Tá claro?
Tudo bem? Tá. Vamos lá agora para nossas atividades para a sala. A aula acabou em termos de conteúdo e a gente vai fazer exercício. Então, página 28 da aula 8 que a gente tem na frente 2. Na semana que vem, então, eu vou fazer na primeira aula um apanhado de algumas coisinhas que a gente não viu. Eu vou enviar a lista para vocês. Eu fiquei de enviar semana passada, eu não fiz. Mas agora que a gente terminou toda essa apostila, eu posso fazer uma lista com um apanhado de toda essa frente e enviar para vocês. Tá bom? E aí eu vou mandar uma listinha referente à aula 5, 6 e 8, que eu pulei a aula 7. Tá? Então a gente tem isso ó, no primeiro exercício. Uma família resolveu comprar um imóvel em um lugar... Eita, desculpa aqui. Uma família resolveu comprar um imóvel em um bairro cujas ruas estão representadas na figura a seguir, que é essa daqui. As ruas com nomes de letras são paralelas entre si, perpendiculares às ruas identificadas com números. Então, nomes de letras perpendiculares às de número, e elas são paralelas entre si. Todos os quarteirões são quadrados com a mesma medida e todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente nas direções vertical e horizontal. A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe, localizada na rua 6 com a rua E. Aqui, ó. Esse ponto aqui é o trabalho da mãe. Rua E com a rua 6. O consultório do pai na rua 2 com a rua E. Então, rua E, rua 2. Aqui está o consultório do pai. E a escola das crianças na rua 4 com a rua A. Rua 4 com a rua A. Tá aqui. Com base nesses dados, o imóvel que atende às pretensões da família deverá ser localizado no encontro das ruas. Então, aonde que vai ser a casa? E aqui está onde que ele quer a casa. Ó, tem que ter a mesma distância de percurso. Para a mãe sair do trabalho, para o pai sair do escritório, para as crianças sair da escola, tem que ter a mesma distância. Eles têm que ter a mesma distância para chegar em casa. Eu vou unir esses 3 pontos, formando esse triângulo. Esse triângulo é um triângulo isósceles, porque aqui, ó, esse segmento, que é a distância do escritório do pai até a escola da criança, é igual ao segmento da escola da criança até ao trabalho da mãe, certo? Então, galera, obrigatoriamente, a rua deve estar aqui. Deve ser uma dessas ruas aqui, ó. Deve ser a rua D, ou a rua C, ou a rua B, mas tem que ser obrigatoriamente na rua 4, que vai ser aqui na altura. Que a gente aprendeu que no triângulo isósceles, essa altura, ela coincide com a mediana, mediatriz e bissetriz. Então aqui eu tenho a mesma distância dos dois lados aqui embaixo, certo? Então eu elimino a letra A e a letra E. Eu fico ou com a letra B, C e D, que é a 4, 4, 4, C, D e E. Agora tem que decidir se é C, D e E. Bom, vamos lá. Não pode ser a E. Por que não pode ser a E? Porque o pai ia caminhar 1, 2 quadras, a mãe também ia caminhar 1, 2 quadras, só que as crianças iam caminhar 1, 2, 3, 4. Então a gente elimina a letra D. Não pode ser a letra C. Por que não pode ser a rua C? Que as crianças iam andar 2 quadras. A mãe e o pai, ó, vamos ver a mãe. Ela ia andar 1, 2, 3, 4. Independente de como ela fizesse. 1, 2, 3, 4. Por onde ela for, ó. 1, 2, 3, 4. Ela sempre vai andar 4. Então ela já andou diferente das crianças. Então tem que ser nesse ponto D. Porque nesse ponto D elas vão andar a mesma distância. As crianças vão andar 1, 2, 3 até chegar no D. O pai, 1, 2, 3, chegou no D. A mãe, 1, 2, 3. Ou a mãe poderia vir por aqui, ó. 1, 2, 3. Ou aqui, ó. 1, 2, 3, tanto faz. Então a alternativa correta é a letra C. Beleza? Então esse daí é o primeiro exercício
da página 28. 2. Exercício 2. Algumas ruas na cidade de Buenos Aires, na Argentina, formam triângulos, como mostrado no destaque da figura a seguir. Uma antena de celular deverá ser instalada no interior dessa região, então aqui no interior dessa região, de forma que fique equidistante das 3 ruas. O ponto no qual a antena deve ser instalada é denominado baricentro, circuncentro, incentro, ortocentro ou no ponto médio. Galera, a antena deve estar aqui, ó, nesse ponto, para que a distância desse ponto até essa rua seja a mesma distância dele para outra rua e dele para a terceira rua. Se essas distâncias aqui tem que ser iguais, eu preciso ter uma circunferência aqui, ó, porque aí a circunferência ia me garantir que as distâncias são iguais, que são os raios. Então, ó, essa distância, as distâncias são iguais. Se eu tenho essa circunferência aqui, ó, porque todas essas distâncias desse centro até a cada um dos lados é o meu incentro. Letra C. Foi o que eu falei para você da propriedade do incentro. Ele é o único que é equidistante dos lados. Qual é o ponto que tem uma distância pros lados igual? É o incentro. O circuncentro, ele é o ponto que é distante igualmente dos vértices. A gente pode pensar numa propriedade por circuncentro assim. A distância do circuncentro a cada vértice é a mesma. Então, qual é o ponto equidistante dos vértices? É o circuncentro. Tá? Independente do triângulo. 3, pessoal, como essa aula também ela trabalha algumas outras coisinhas que pra gente não tem muita relevância, eu resolvi fazer porque são exercícios parecidos com o Enem, são importantes, mas vocês vão ver que são bem tranquilos. Convenciona-se que o tamanho dos televisores de tela plana e retangular é medido pelo comprimento da diagonal da tela, expressa em polegadas. Define-se a proporção dessa tela como sendo o quociente do lado menor pelo lado maior, também em polegadas. Essas informações estão dispostas na figura. Então, ó, a gente chama de proporção da tela quando pega o lado menor, divide pelo maior, e o tamanho da tela é dado de acordo com o tamanho da diagonal dela aqui em polegadas. Suponha que Eurico e Ricardo tenham televisores como dado na figura e de proporção 3:4. Então, tanto o televisor do Eurico como do Ricardo, quando você divide o lado menor pelo lado maior, vai dar 3/4. Como que eu sei isso? Porque o enunciado me ensinou o que é a proporção. O enunciado falou que proporção é o quociente do lado menor pelo lado maior. Ele diz que o tamanho do televisor do Ricardo é 5 polegadas maior que o do Eurico. Quantas polegadas o lado maior da tela do televisor de Ricardo excede o lado correspondente do televisor de Eurico? Então, quantas polegadas a mais o lado maior do Ricardo tem que do lado maior do Eurico? A gente tem isso, ó. Essa daqui é a proporção. Lado menor dividido pelo lado maior. E em ambos é 3/4. Aí eu desenhei aqui, ó. O do Eurico, então, é o seguinte. Se a proporção é 3/4, significa que se o lado menor é um 3x, o lado maior vai ser um 4x. Porque se eu dividir 3x por 4x, vai dar a proporção 3/4. O x aqui seria o valor que difere um do outro. Tá bom? Por exemplo, se o x for 1, significa que ele tem 3/4 polegadas. Se o x for 3, significa que é 9/12. Mas a proporção continua sendo a mesma. No caso do Ricardo, eu chamei de 3y e 4y. Eu não usei x aqui para o Ricardo, porque se eu usar x para o Ricardo, significa que os dois têm televisão iguais. E não, o Ricardo tem uma televisão maior. Tá bom? Então a gente tem isso, pessoal. Ó. Ele disse que o Ricardo é 5 polegadas maior que o Eurico.
Para a gente chegar nisso, vamos lá, vamos descobrir quanto que é a polegada do Eurico, que é o E, e a polegada do Ricardo. Para descobrir a polegada, o enunciado não disse que a polegada é a diagonal? Eu chamei a diagonal do Eurico de E e a do de Ricardo de R. Então, como é que eu vou calcular a diagonal E do Eurico? Vou fazer aqui, ó, 9x ao quadrado mais 16x ao quadrado, vai dar 25x ao quadrado, tirando a raiz vai dar 5x. Então, a diagonal aqui vai ser 5 vezes o x. Então, vamos lá, de novo. Se o meu x fosse 1, significa que tem 3 polegadas por 4 polegadas, então ela é uma TV de 5 polegadas, porque a diagonal é 5. Se fosse 8, 3 vezes 8 é 24, 4 vezes 8 é 32. Então, uma TV de 32 por 24, e aqui o E seria 40 polegadas. Vocês entenderam isso? Para o Ricardo eu fiz a mesma coisa, olha lá, ó, vai dar 5y. Uma polegada aqui também vai dar 5y. É um triângulo retângulo 3, 4, 5. Então, se o y for igual a 2, vai ser uma TV 8 por 6 com 10 polegadas. Tudo bem? Aí ele disse que a polegada do Ricardo, o tamanho dela, é 5 polegadas maior que a do Eurico. Então, o R, que é o tamanho da polegada do Ricardo, é igual ao tamanho da do Eurico mais 5. Se eu substituir aqui ó, o R por 5y e o E por 5x, eu vou estabelecer uma relação entre x e y. Olha lá, ó, 5y é igual, coloquei o 5 em evidência, vai ficar 5 vezes x mais 1, dividir todo mundo por 5, né? Eu vou ter que y é igual a x mais 1. Tá, então significa que esse valor y aqui, ele é o valor do x mais 1. Ele quer comparar os lados maior. O lado maior do Ricardo é esse, que é 4y. Se eu substituir o y por x mais 1, eu vou ter que 4y é a mesma coisa que 4 vezes x mais 1. Então, eu vou ter que 4y, que é o lado maior do Ricardo, é igual a 4x mais 4. Ou seja, 4y é o lado maior do Ricardo. 4x é o lado maior do Eurico. Então, o lado maior do Ricardo é igual ao lado maior do Eurico mais 4. Então, significa que ele é 4 unidades maior. Então, a alternativa correta é a letra C. Belezinha? Então, nesse caso aí, a alternativa correta é a letra C. O lado da televisão do Ricardo, o lado maior, excede o lado maior da do Eurico em 4 unidades. E para fechar, tem um exercício bem parecido com esse também, só que agora trabalhando porcentagem. Quando a dimensão da tela de uma TV é indicada em polegadas, tal valor se refere à medida da diagonal do retângulo que representa a tela. Considere uma TV retangular de 16 polegadas e outra de 21 polegadas. Então você vai ter isso. A diagonal da primeira é igual a 16, a diagonal da segunda é 21. Se as telas das duas TV são retângulos semelhantes, então a área da maior tela supera a da menor em aproximadamente. E aí que tá, galera. A gente vai estudar semelhança não só de triângulos, como semelhança de qualquer polígono. E quando ele fala que dois retângulos, que dois triângulos, que dois pentágonos são semelhantes, significa que eles têm ângulos congruentes e que seus lados homólogos são proporcionais. O que são os lados homólogos? São os lados opostos aos mesmos ângulos. Eles são proporcionais. Se eu pego não somente os lados, mas tudo que envolve a figura, por exemplo, no triângulo, os lados são proporcionais, as alturas vão estar na mesma proporção, as medianas vão estar na mesma proporção. E no caso de retângulo, os lados são proporcionais, as diagonais também vão ser proporcionais e vão estar na mesma proporção. O que é uma proporção? É isso. Se eu pego o 16 e divido por 21, eu vou estabelecer aqui a razão de semelhança. O quanto que eu tenho que multiplicar o lado da TV de 21 para descobrir o valor do lado da TV pequena. Então, 16 dividido por 21, essa é a razão.
É quanto que eu tenho que multiplicar o lado da maior para descobrir o da menor. É a razão de proporção. Os lados estabelecem essa proporção, assim como as diagonais. As áreas não. Como eu fiz a diagonal da menor dividido pela maior e deu isso, se eu pego a área 1, que é a área da menor, e divido pela área 2, que é a área da maior, isso vai dar o K também, só que ao quadrado. O que a gente vai ver nas próximas aulas de semelhança? Que quando duas figuras são semelhantes, a razão entre seus lados, suas diagonais, suas alturas, dependendo da figura, a razão entre elas vai dar K. E a razão entre as suas áreas vai dar K ao quadrado. Então, eu vou ter que a área 1 é igual à área 2, que é igual... A área 1 dividido pela área 2 é igual a 16 sobre 21 ao quadrado. A área 1, ela é 256 dividido por 441 vezes a área 2. Então, esse é o valor da área 1. Ó. A área 1 é esse valor vezes a área 2. Para você descobrir a área 1, você pega a área 2 e multiplica pelo quadrado dessa razão. É isso que eu quero que vocês entendam. Se você quer descobrir qual é o tamanho do lado desse retângulo, você pega o lado do maior e multiplica por 16 sobre 21. Se você quer saber o tamanho da área desse retângulo, você vai pegar a área do segundo e vai multiplicar pela razão ao quadrado, por 256 sobre 441. Como ele fala assim, quanto que essa é a mais dessa, eu vou inverter. Eu vou passar o 441 multiplicando e o 256 dividindo. Então significa que a área 2 é 441 sobre 256 da área 1. Se você dividir isso, 441 sobre 256, vai dar 1,72. Então significa que a área 2 é 1,72 da área 1. Isso representa 172 sobre 100. Que é a mesma coisa que 172%, porque está como 100 é por cento. Ou seja, a área 2 é 172% da área 1. Ela é 72% a mais que a área 1. Ela é 100% da área 1, mais 72% da própria área 1. Então a alternativa correta é a letra D. Certo? Outra maneira de fazer é que eu não fiz aqui. Você poderia fazer assim, ó, a área 1 está para 100, a área 2 está para x. Aí você ia substituir a área 1 por isso. Na hora de multiplicar cruzado e resolver a equação, ia cancelar a área 2 e você ia descobrir a mesma coisa. Certo? Tranquilão? Meus amores, é isso. Então eu vou mandar a listinha para vocês até hoje, tá? Então eu vou preparar com muito amor e carinho para vocês. E é isso. Na próxima aula estaremos aqui nesse mesmo local, nesse mesmo horário. É nesse mesmo horário, que a gente não tem aula na terça. Certinho? Bom feriado para vocês. Amanhã vocês estão de feriado de novo, né? Vocês estão com boi nessa quarentena, hein? E fica dentro de casa, hein? Feriadinho é bom para descansar em casa, ó. Ufa. Graças a Deus vou ficar um pouquinho em casa. Galera, beijão e até a próxima.